O jogador brasileiro Lucas Paquetá, atualmente no West Ham e integrante da seleção brasileira, enfrenta uma situação delicada no mundo do futebol. Recentemente, ele foi alvo de 2 novas acusações feitas pela Federação Inglesa de Futebol, relacionadas a um caso de manipulação de apostas, o que coloca sua carreira em sério risco. As novas acusações. Com o desaparecimento do celular, a Federação Inglesa passou a acusar o jogador de obstrução de justiça e falta de cooperação com as investigações. Essas 2 novas infrações foram adicionadas ao caso original de manipulação de resultados. A federação acredita que a destruição do aparelho pode ter sido uma tentativa de ocultar informações relevantes para o caso, o que agrava ainda mais a situação do jogador. O fato é que agora azedou o pé de frango pro Paquetá. Se for condenado, a carreira de Lucas Paquetá será interrompida de forma abrupta, o que seria um golpe não apenas para o jogador, mas também para o West Ham, que investiu uma quantia considerável em sua contratação, e para a seleção brasileira, que perderia um dos seus principais talentos. Verdade seja dita, Dorival e a CBF não deveriam nem estar convocando ele para a seleção, até que se resolva tudo ou não com a justiça. Qual sua opinião, torcedor? Você acha que Paquetá deveria ainda ser convocado para a seleção? Ou tantos outros meias deveriam ser lembrados por Dorival? Deixe seus comentários. Se inscreva no canal. A Federação Inglesa, que está fazendo a investigação no caso das apostas esportivas, no que envolve o Lucas Paquetá, pediu informações, entrou em contato com o portal UOL para pedir documentos e informações que serão anexados à investigação. A reportagem, que foi publicada no dia 24 de setembro, traça pela primeira vez uma conexão entre 2 jogadores. Ela mostra que Bruno e Ian Tolentino, tio e primo de Lucas Paquetá, fizeram depósitos que somam R$40 mil na conta de Luiz Henrique, hoje jogador do Botafogo, à época atleta do Real Betis da Espanha. Ambos os depósitos aconteceram 2 dias depois de Luiz Henrique levar cartões amarelos em duelos contra o Getafe e o Celta pela Liga Espanhola. As 2 partidas precedem o duelo contra o Villarreal, no dia 12 de março de 2023, quando uma alta quantidade de apostas casadas em cartões de Luiz Henrique e Lucas Paquetá fizeram a casa de apostas Betway assinar a Federação Inglesa e dar início ao projeto. Então, a Federação Inglesa de Futebol entrou em contato com a reportagem do UOL para solicitar informações e para anexar essas informações ao processo que já está correndo contra o Lucas Paquetá. É a informação que envolve o Lucas Paquetá, jogador da seleção brasileira, que, ao que tudo indica, deve ser titular na quinta contra o Chile. Mauro César, Piperno, Vanderlei Nogueira, mais um capítulo dessa história envolvendo Lucas Paquetá e Luiz Henrique. O UOL fez a matéria e ali estavam informações que a Federação Inglesa, a FA, ela não tinha conhecimento desses detalhes, esses depósitos. Então eles pediram os documentos. Isso deve tornar a situação do Paquetá mais delicada, acredito, né? E o Luiz Henrique, até agora a Federação Espanhola nada fez, não se manifestou e não respondeu a reportagem do UOL quando procurados. Mas aí tem uma outra questão do Luiz Henrique, né? Foi um investimento altíssimo da holding Eagle, do John Textor. O Lyon está com sérios problemas lá na França, muitos problemas, muitos mesmo. Como é que consegue negociar um jogador nessa situação? Será que consegue vender? Né? Tem isso também. Não sei até que ponto no mercado como isso impacta. Você contrata um jogador assim nessa situação? Se amanhã abrirem aí uma investigação envolvendo esse rapaz também. É por isso que o City desistiu, por exemplo, da contratação do Paquetá 2 vezes. Estava certo já, para 70 milhões de libras. O negócio não andou mais por conta disso. Eu queria colocar uma visão também sobre isso. Como é que o Paquetá consegue virar a chavinha? O caso é grave e depende. Isso pode levar, inclusive, a acabar a carreira do jogador, se for levado para frente e se for efetivamente comprovada alguma atitude ilícita. Ainda assim, tem cabeça para jogar na seleção brasileira? Isso vem se arrastando. Foi convocado já na primeira convocação, depois desse episódio, a pergunta era inevitável, né? Na entrevista coletiva. Professor, o senhor tem o que para falar sobre isso? Paquetá, como é que você está? Ele está orientado por advogados para não falar sobre o tema. Está correto. Mas a cabeça está legal para jogar na seleção brasileira? É isso que eu acho. As pessoas esquecem que eu acho que tem coisa que é impossível virar a chavinha.
Eu, se tivesse no lugar dele, claro, eu não tenho a força mental que talvez um atleta do peso dele efetivamente tenha. Mas, pô, piraria, né? Minha carreira pode acabar por causa desse trambique. E outra coisa, 3 pessoas vão julgar. Esses caras quem são? A minha carreira está na mão de 3 pessoas que eu desconheço e que podem, por que não, julgar errado. É isso. Rapidinho, Piperno. Claro, 30 segundinhos. Vocês falaram, por exemplo, sobre a transação frustrada lá para o City por conta disso. É evidente que os 2 jogadores ficam praticamente fora do mercado, ninguém vai fazer negócio com eles, e 70 milhões de libras, para quem não fez o cálculo rápido, são meros 450 milhões de reais. Quase R$500 milhão, só isso. Nós temos aqui um provável Brasil para o jogo de quinta contra o Chile. Brasil que deve entrar em campo com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner ou Alex Telles na lateral esquerda, André e Paquetá, Rodrigo na armação das jogadas. Aí tem Savinho e Rafinha pelas beiradas e o Igor Jesus do Botafogo, a novidade no ataque, no comando do ataque, Igor Jesus do Botafogo. Aí fica até essa pergunta para vocês, Fábio Piperno, Mauro César, Vanderlei Nogueira, porque o Dorival tem o Endrick e convocou agora o Igor Jesus, merecido, né? Achei que o Igor Jesus, pelo que vem jogando com a camisa do Botafogo, o Dorival Júnior convocou 3 atletas do Botafogo, o clube com mais representantes nessa data FIFA, até porque o Real Madrid tinha 4, 2 foram cortados, então o Botafogo até ultrapassou o Real Madrid nesse número de representantes na seleção brasileira, e em meio a algumas lesões, enfim, foi de Igor Jesus. Tá certo o Dorival nessa questão? Será que o Dorival acerta ao, digamos assim, colocar o Igor Jesus à frente do Endrick, furando, aí vai, entre aspas, a fila do Endrick na seleção brasileira, Piperno? O primeiro que essa relação que você passou, esse possível time base, é uma seleção brasileira com muito jogador comum, né? Acho que, nossa, como o padrão tá, enfim, não tá nem caindo, tá desabando. Mas essa preocupação de jogar o Igor, jogar o Endrick, jogar o Zé, o Mané na frente, é muito aí de torcedor e principalmente acho que de um certo assodamento, né, da análise de futebol que eu vejo. Porque muito mais importante do que isso, e vejo, todos eles ou fazem boas carreiras ou são muito promissores em seus clubes. E há muito tempo o problema não está lá. Se você colocar o Haaland para jogar na seleção brasileira hoje, com a incrível capacidade de finalização que ele tem, eu não sei se seria muito melhor. Por quê? Porque a seleção brasileira hoje é um time de futebol, tem um time de futebol que sacrifica muito qualquer atacante do mundo, do planeta. O Vinícius Júnior, por exemplo, ele vai para a seleção e as críticas são recorrentes. O Vinícius chega na seleção e não joga nada. Por quê? Porque joga num time que, com todo respeito, é uma zona, uma bagunça total. E principalmente porque há muito tempo ninguém na seleção brasileira, nenhum técnico de seleção brasileira, ele é capaz de resolver a questão crucial que é a falta de criatividade, porque todo o meio-campo de seleção brasileira escalado nos últimos tempos, ele joga mal. Ou tem jogadores aí de nível bastante, enfim, duvidoso. Ou porque também, às vezes, a seleção joga de uma forma muito conservadora, os laterais não são lá, isso tudo, isso também acaba impactando quem joga à frente. Então é comum, por exemplo, a gente vê na seleção brasileira, o jogador lá atrás, ele pega a bola e tenta um passe de 40, 50 metros pro atacante, pobre coitado do atacante, que depois vai apanhar de todo mundo, tem que ficar olhando a bola cair, né? Parece um míssil desabando, ele tem que ficar olhando para onde ela vai cair, aí ele tem a simples missão de tentar matar a bola, cercado por 2, 3 marcadores, mas ele tem que matar a bola, colocar no chão, virar, reposicionar o corpo, ficar de frente para o lance, e aí ele vai ter que enxergar a jogada. Coisa fácil fazer, qualquer um faria isso hoje. Né? E assim, toda a seleção brasileira joga mais ou menos da mesma forma. Não tem mais bola no chão, não tem mais criatividade no meio campo, não tem construção de jogadas. São poucos os jogadores de meio campo que exercem, de fato, todas as funções de um meio-campista moderno. Ou será que alguém acha que a seleção brasileira tem um De Bruyne no meio campo, né? Então,
a gente vai ficar queimando reputações de atacantes o tempo todo enquanto não se consertar, enquanto não se buscar uma solução para isso. Para a forma como a jogada é construída, como o lance é construído, como a bola chega aos homens da frente. Esse tem sido um problema crônico, e não é de hoje, não é, enfim, com o Dorival, não. É um problema crônico de muito tempo. É só a gente pegar o que tem acontecido nos últimos anos, quando a seleção encara jogadores melhores. E olha, só para encerrar aqui da minha parte, o Brasil na Copa do Mundo foi eliminado por uma Croácia já envelhecida e tal. E até o Brasil finalizou muito mal. Depois, se a gente pegar o scout do jogo, está bem evidente. Mas na primeira metade do jogo, no primeiro tempo, o Brasil não viu a cor da bola contra uma Croácia que também não conseguia finalizar, não conseguia concluir a gol, mas esse não era o objetivo dela. O objetivo dela qual era? Ficar com a bola para não deixar o Brasil jogar. E o Brasil não conseguia jogar. Então, olha como é fácil neutralizar qualquer seleção brasileira hoje. Olha, Vanderlei, assim, eu não sei se o Endrick é a salvação dos problemas da seleção brasileira, porque chegou a tão aguardada data FIFA, hein? Mauro César, a tão festejada, celebrada. É a época que a gente mais gosta, né? Data FIFA. Mauro César falando de seleção brasileira e essa dúvida no ataque, mas o Dorival já esboçou o time com o Igor Jesus no comando do ataque da seleção brasileira à frente do Endrick, Mauro. A situação da seleção brasileira é lastimável, né? A seleção brasileira não tem nenhuma perspectiva de jogar bem, de montagem de uma equipe. Ela tenta apenas sobreviver dentro de uma eliminatória ridícula, onde você tem 10 seleções, 6 vão para a Copa, uma 7ª tem a chance de ir na repescagem, 2 já estão fora, que é Chile e Peru, são péssimas, justamente os adversários do Brasil, né? Não tem como. Só aconteceu um milagre. Então, na verdade, você tem o quê? 8 brigando por 7 vagas. E o Brasil está com dificuldade. Eu acho que, sinceramente, acho que não vai lugar nenhum isso aí. Vai se classificar, sabe-se lá como, mas a montagem de uma equipe boa, competitiva, assim, tá muito distante. E aí, se você parar para pensar, o Tite foi mal nas 2 eliminatórias, né? Nas 2 Copas do Mundo. Ficou aquém. Mas nas eliminatórias, pelo menos, o Brasil passava xingando todo mundo, né? Agora, tá um perrengue danado. Piorou. Sim. Piorou muito. Foi pouco, não.